Dica do dia: emprego do A sem H e do A com H. Eu sou o professor José Maria, professor de língua portuguesa. É um grande prazer me dirigir a vocês. Vamos à tela. Olha só, pessoal, você está vendo aí, né? Esse A normal, vamos pensar assim, né? Esse A sem H e o A com H, tá? Esse A com H é o verbo haver, tá? Bom, o pessoal me pergunta muito quando usar um, quando usar o outro, né? O pessoal, enfim, troca um pelo outro. Existe essa dúvida aí no ar. Vamos esclarecer essa dúvida de uma vez por todas, de forma bem simples, tá? Olha só, aqui na tela comigo, né? O primeiro A, vamos lá, quem é o primeiro A? Esse A sem H, beleza? O que ele pode ser, né, moçada? Ele pode ser, vou aqui descrever as três principais funções desse cara. Ele pode ser um artigo, um artigo definido feminino, ou seja, ele vai ladear, ele vai estar sempre ao lado de um substantivo feminino. Então vamos pôr aqui um exemplo bem simples, né? Bem simples aqui, ó. A aluna, beleza? A aluna me fez uma pergunta. Bem tranquilo, né, galera? Aqui é o seguinte, ó, para você checar que esse A é artigo, cara, faz o seguinte, troca aqui, ó, aluna por aluno, beleza? Aluna por aluno, no lugar do A tem que aparecer quem? O artigo definido masculino o. Então você prova aí que você está falando com um artigo, né? Definindo ali esse artigo, o substantivo feminino. Maravilha. Esse A ele também pode ser, galera, olha só, ele pode ser um pronome obliquo-átono, né? Um pronome obliquo-átono. Maravilha, um pronome obliquo-átono. Tá, vamos pôr aqui um exemplo e uma dica para você, enfim, conseguir distinguir esse cara, né? Quando eu digo assim, né? Quando eu digo assim, cara, não havia no escritório, não havia no escritório. Olha só, galera, esse A aqui é um pronome. Como é que você sabe, professor, que se trata de um pronome? Olha, eu vou fazer referência à linguagem coloquial, à linguagem do dia a dia, tá? A linguagem do dia a dia. Dia a dia, cara, ninguém fala não havia. Você não fala assim no dia a dia, vamos ser bem francos, né? Como é que nós falamos no dia a dia? Nós falamos no dia a dia assim, ó, não vi ela no escritório. Não vi ela. Veja, quando você consegue fazer essa reescrita, né, para a linguagem coloquial, repito, não vi ela, está inadequado. Está inadequado do ponto de vista da norma culta, obviamente. Eu estou utilizando esse recurso para provar que o A aqui em questão está atuando como pronome oblíquo-átono, certo? Ok? Então é assim que você procede. Não a cumprimentei. Como é que nós falamos no dia a dia? Não cumprimentei ela. Nunca a conheci. Tá certo? Esse A aí, ó, é pronome oblíquo-átono. Nunca conheci ela. Beleza? É assim que você procede, né? Então, artigo, pronome oblíquo-átono, tá? Esse A também, galera, ele pode exercer a função de preposição, tá? De preposição. A preposição, ela liga palavras, né? Dentro aí de um texto, tá certo? A função da preposição é servir ali para conectar palavras, beleza? Muito comumente, não estou dizendo sempre, tá? Você consegue trocar o A por outra preposição. E a outra preposição que faz constantemente parceria com esse A é a preposição para. Se você consegue trocar esse A por para, é sinal de que esse A está exercendo o papel de preposição, perfeito? Maravilha, vou dar aqui um exemplo, né? Quando eu tenho aqui, por exemplo, a construção enviei a você, ok? Um e-mail, bem simples aqui, né? Bem simples, né? Este A aqui, cara, preposição, faz assim, ó, faz assim, dá para trocar esse A facinho por para. Enviei para você um e-mail, tá bom? Então esse A aqui, cara, né, três principais funções, tá? Eu tenho algumas funções, eu tenho outra função um pouquinho mais sofisticada para o A, que é a função de pronome demonstrativo, mas aí eu quero deixar, vou até deixar sinalizado aqui, né? Ok, o A também ele pode ser um pronome demonstrativo, certo? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui em aberto e ainda farei uma dica específica, tá? Porque aqui já é uma função um pouquinho mais
trabalhada, precisa ser mais bem explicada, tudo bem? Então vamos lá, o A, normal, né? Entre aspas, normal, sem H, pode ser um artigo. Esse artigo aí, ó, definindo um substantivo feminino, a criança, a aluna, a secretária, beleza? Pode ser um pronome oblíquo-átono, né? Um pronome oblíquo-átono, aí você faz parceria com a linguagem coloquial para reconhecer a função do pronome oblíquo-átono, beleza? Ele não a abraçou, ó, ele não abraçou ela, né? Assim que nós falamos no dia a dia, dificilmente você escuta alguém dizer ele não a abraçou, soa muito estranho, né? Soa muito estranho. E esse a pode ser preposição, muitas vezes é possível trocar esse a por para, tá? Não estou dizendo sempre, tá? Nós ainda vamos estudar um pouquinho com mais profundidade regência, e muitas vezes o verbo, né, que é quem pede preposição, o nome, quem pede preposição, eles vão exigir que seja a preposição a, não pode ser outra preposição que não seja a preposição a. Mas assim, vamos pensar nos casos gerais, né? Nos casos gerais. Depois nós discutimos os casos específicos, né? Muitas são as vezes em que você consegue trocar o a preposição pelo para, também preposição. Perfeito? Entreguei o documento a você, ó, troca esse a. Entreguei o documento para você. Vai dar certo também. Beleza? A explicação, portanto, do a sem H. Legal? Show de bola? Maravilha. E do a com H, professor? Explica aí pra gente esta criatura aqui, ó, esse a com H. Estamos falando aqui, galera, do verbo haver. Há duas significações para o verbo haver, né? Uma nós já até discutimos aqui numa dica, o haver no sentido de existir. É um verbo impessoal, sem sujeito, tá? Então aqui um exemplo, ó, um exemplo aqui para ilustrar. Há muitos problemas no setor, tá? No setor, há muitos problemas no setor. Galera, este A aqui facilmente, meus amigos, você consegue trocar este A, né, pela forma verbal aqui, ó, existem, né? Até discutimos essa troca aqui do haver pelo existir numa das dicas aqui, né? A concordância com verbos impessoais. Há muitos problemas, existem muitos problemas. Há muitas reclamações, existem muitas reclamações, né? Então, se você consegue trocar esse A por uma flexão do verbo existir, perfeito. Esse A que você tem aí, obviamente, é um A com H. O A com H que pega, né, que confunde a galera, é o A com H que indica o que? Tempo decorrido. Tempo decorrido. Tempo decorrido é o que, galera? Tempo passado. Tempo passado. Vamos lá, moçada. Olha só, toda vez que você pronunciar um A na sua palavra, um A na sua frase, né? Um A na sua palavra. Toda vez que você pronunciar um A lá na sua frase e esse A estiver ligado a uma ideia de tempo decorrido, tempo que passou, esse A você vai escrever com H. Vamos pegar aqui um exemplo? Vamos pegar aqui um exemplo. Olha só, o que nós temos aqui, né? Ok, conversei, beleza? Aí eu vou pôr aqui duas opções, ó, para você escolher. Há 30 minutos, conversei há 30 minutos com o professor. Conversei há 30 minutos com o professor. Cara, saiu um A da sua boca, não saiu? Um A da sua boca? Me diga uma coisa, esse A tá ligado a uma ideia de tempo, não tá? Olha ali, ó, 30 minutos. Agora me responda uma coisa. Esses 30 minutos são 30 minutos o quê? Que se passaram. São 30 minutos que se passaram. Galera, 30 minutos que se passaram, você tem aqui, ó, o A ligado à ideia de tempo passado, tempo decorrido. Qual A que você deve empregar aqui, cara? O A com H, beleza? Eu conversei há 30 minutos com o professor. Vamos investir um pouco mais aqui no detalhamento desse A com H, sinalizando o tempo decorrido. Olha só essa frase, né? Vou complicar aqui um pouquinho, tá? Vou complicar aqui um pouquinho, ó. Presenciei, ok, ó. Duas opções aqui para você escolher. Presenciei há pouco um acidente, beleza? Maravilha. Vou pôr outra frase aqui. Estarei daqui a pouco, ó, duas opções aqui para você escolher. Daqui a pouco
ao vivo pelo YouTube. Maravilha. Ok, e outra construção aqui, ó. Parei. Vamos lá. 100 metros da portaria. Beleza? Parei a 100 metros da portaria. Tranquilidade? Vamos lá, vamos tentar responder aqui essas perguntas, ó. Olha só, como é que você preenche o primeiro espaço? Fala aí para mim, como é que você preenche este primeiro espaço aqui, né? Esta primeira combinação aqui. Quando eu digo presenciei há pouco um acidente, esse há pouco é há pouco tempo. Tempo que passou, né? Alguns minutos, alguns instantes, aí, alguns segundos que seja, né? Você tem aí, ó, um tempo subentendido aqui, ó, há pouco tempo, e este tempo é tempo que passou, galera. Vamos lá, conclusão, você tem que empregar aqui, meus amigos, você tem que empregar aqui o A com H, beleza? Note também, o verbo está no passado, tá? O verbo está no passado, mas quem está dando aí, moçada, a definição pra gente, ó, é a ideia de tempo decorrido que está acompanhando aí o verbo haver. Fica ligado aí, tá? Estarei, professor, estarei, o verbo está no futuro, verdade, estarei, o verbo está no futuro. Estarei daqui a pouco, ó, mais uma vez, a ideia de tempo, né? A ideia de tempo aqui subentendida, estarei daqui a pouco tempo, né? Ao vivo. Aí perceba, este pouco tempo, é pouco tempo que passou ou é pouco tempo que ainda está por vir? É pouco tempo que está por vir ainda, né? Ó, eu estarei daqui a pouco ao vivo, ou seja, é tempo que está por vir. Não é tempo passado, como não é tempo passado, você não vai usar o A com H, você vai usar, neste caso aqui, ó, o A, nesse caso aqui, o A preposição. Veja que não dá para trocar esse A por para, né? Aquela dica lá que nós demos, né? Troca esse A por para concluir que ele é preposição. Vai dar certo muitas vezes, obviamente, né? Mas algumas situações específicas você vai ter que empregar o A preposição e ninguém mais. Você sabe que ele é preposição porque ele está conectando palavras aqui, né? Beleza? O fato é, você não vai usar o A com H porque este tempo ele está por vir. Você vai usar o A com H sinalizando tempo quando ele sinalizar tempo passado, tempo decorrido. Professor, tem uma dica mais fácil. É só olhar para o verbo. Ó. O verbo estando no passado, você vai usar o A com H. O verbo aqui está no futuro, você vai usar o A sem H. Tome cuidado, tá? Porque o verbo às vezes está no passado, sim senhor, mas não é o A com H que você vai utilizar. Tome cuidado com isso. Olha o terceiro exemplo. Parei, né? Parei, meus amigos. Parei está no passado. Se o cara pegar essa dica assim, né? De forma precipitada, ele vai de forma precipitada marcar A com H. E não é A com H, cara. Você vai empregar aqui apenas o A preposição. Sabe por quê? Esse A com H você usa para tempo passado. E nem tempo mais, cara, você tem aqui, ó. Você não está mais discutindo tempo. Você está discutindo agora distância, ó. 100 metros. Você está discutindo a distância. Então, cuidado, tá? Veja o contexto. Não fique amarrado só no tempo verbal para definir, né, o uso desse A com H indicando o tempo passado. Veja se você realmente tem ali associado ao A com H uma ideia de tempo passado. Presenciei há pouco um acidente. Esse há pouco tempo, o tempo que passou. Presenciei há 2 minutos, ó, tempo que passou. Presenciei há instantes, instantes que se passaram. Esse A é com H, beleza? Esse A é com H porque ele está associado na sequência a uma ideia de tempo passado, beleza? Então está aí explicado, né? Está explicado de uma forma sucinta essa diferença, né? Está explicada essa diferença entre o A preposição, artigo, pronome oblíquo átono, né? E esse A com H, verbo haver, e suas aplicações dentro da frase, tá? Essa foi a dica do dia, espero aí que vocês tenham gostado, né? Sigam-me nos meus contatos aqui de redes sociais, né? Espero aí que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu joinha, ajude a divulgar o canal do professor José Maria. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tudo de bom!